Olá pessoal, nós estamos aqui de novo, dessa vez com um resumozinho para você acompanhar assistindo e ouvindo. A gente vai fazer uma segunda parte desse resumo aqui, que é para você só ouvir. Na verdade, um decoreba, assim, para você poder conseguir responder bem as questões da prova, tendo como base aquilo que a gente já estudou aqui. Então lembre-se, essa primeira parte do resumo ela tem um componente visual, você pode olhar aqui, tem os diagramas, desenhos e tal. Já a segunda parte, e eu vou dizer quando, eu vou gravar um outro vídeo separado, que é para você poder ouvir isso. Você pode deitar lá na cama, botar o fone de ouvido e ficar escutando essa voz fantástica que eu tenho, dizendo para você os tópicos que você deve se lembrar na hora de responder questões sobre IAM na prova da AWS. Então vamos lá começar. Bom, primeiramente, sobre usuários IAMs, a gente deve entender o seguinte: os usuários IAM, eles podem participar de um grupo, ou de vários grupos, ou de nenhum grupo. Você não é obrigado a colocar o usuário que você criou em grupo nenhum. Mas é uma boa prática que você faça isso, se você quiser atribuir permissões a esse usuário da forma mais elegante, mais segura que tem, é você colocando ele num grupo. Então, só pode observar aí que a gente tem aqui 6 usuários: a Ana, o Roberto, o Pedro, o João, a Eva e o Carlos. E cada um deles participa de um ou de mais grupos. Nesse caso aqui, a gente não deixou ninguém de fora. Tem a Ana, que participa aqui do grupo Administradores de Acesso. Tem o Roberto, que participa do grupo Administradores de Acesso. Você está vendo essa setinha que está aqui, que eu estou apontando, ligando o Roberto ao Administradores de Acesso. O Roberto também participa do Administradores de Computação. E são esses 2 grupos que o Roberto participa. Tem 2 setas saindo dele para esse grupo aqui. Já o Pedro, ele participa do grupo Administradores de Computação somente, ele não participa de nenhum outro grupo. A única conexão dele com grupos aqui é essa, Administradores de Computação. Como é que você decide, fazendo aqui um parêntese para poder falar sobre como é que vai ser a tomada de decisão relativamente a qual usuário participa de qual grupo? Isso é uma questão administrativa. É uma questão de estratégia da empresa. Você contrata um cara, o cara tem N habilidades e ele desenvolve N funções, então ele necessariamente vai estar em N grupos, se for preciso que ele tenha acesso aos serviços para poder realizar o trabalho dele. É assim que se define isso. O João, ele é um usuário que parece ter um perfil bem poderoso, porque ele participa de administradores de acesso, olha a setinha azul ligando ele aqui, setinha preta, administrador de banco de dados, e ele também é utilizador de recurso. Já a Eva e o Carlos provavelmente são usuários que não têm muita experiência ou têm um nível de atuação mais resumido, porque eles só participam do grupo utilizadores de recurso. Eles não podem administrar banco de dados, não podem criar estruturas de computação, como criar EC2 e instâncias, etc., e não podem administrar acesso, ou seja, criar os usuários IAM. Então, isso aqui é só um exemplo de como é que você pode configurar grupos. Pessoas participando de um grupo ou de muitos grupos. Aqui nesse exemplo não tem nenhuma pessoa que não participa de nenhum grupo, mas poderia haver. Outra coisa importante de lembrar é que os usuários eles herdam as policies dos grupos de que eles participam. Se houver policy redundante, logicamente, isso vai ser sobrescrito, né? Se a mesma policy está no grupo A e no grupo B, e o usuário participa do grupo A e grupo B, ele vai ter uma vez só aquela policy, porque não precisa ter uma policy redundante, né? Repetida. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, que a Ana, como ela participa de um grupo só, ela herdou todas as policies do grupo de que ela participa. Já o Roberto, que participa de 2 grupos, herdou policies de 2 grupos, e a gente procurou diferenciar aqui com cores as policies de cada grupo. Então ele tem as policies pretas, que são de um grupo, e as policies verdes, que são de outro grupo. O Pedro, por sua vez, participa de um único grupo e tem só as policies verdes. A gente pode até dar um flashback aqui, voltar no slide para poder dar uma olhada nisso. Olha aqui o perfil do Pedro, olha. Ele tem as policies desse grupozinho verde aí. Administradores de computação. Vamos lá ver. Administradores de computação, o Pedro. Só tem as policies desse grupo. Se você lembrar aqui de olhar a Ana, você vai ver que a Ana também só participa de um grupo, administradores de acesso. Então, lá no slide onde a gente está exemplificando, está lá as policies da cor preta, aqui correspondendo a Ana.
E para o Pedro, as pólices de cor verde. Já para o Roberto, você vai ver que ele tem as pólices de cor preta e verde, porque ele participa efetivamente do grupo administradores de acesso e administradores de computação. E assim a gente segue com o nosso exemplo até chegar aqui no João, que é um usuário super poderoso e que você consegue ver isso olhando aqui para as cores das múltiplas pólices que ele tem por causa da participação dos múltiplos grupos. Então ele participa do grupo onde as pólices são da cor preta, da cor verde, da cor azul e da cor amarelo. Por isso ele tem todas essas pólices. A gente pode dar uma olhada de volta, fazer um flashback aqui e vamos ver que lá está o João, participando de administradores de acesso, participando de administradores de computação e participando de administradores de banco de dados. Ele também participa de utilizadores de recursos. Então ele tem uma setinha preta aqui apontando para cá, uma setinha azul, a setinha verde e a setinha amarela. Isso faz com que ele herde todas as pólices de todos os grupos em que ele participa. A Eva só participa de utilizadores de recurso e o Carlos só participa de utilizadores de recurso. Então herdaram cada um apenas uma pólice, porque você deve lembrar que o utilizador de recurso ele só tem uma pólice. Está aqui no nosso slide mostrando que tem só uma pólice definida nesse grupo. Dois termos importantes da gente abordar aqui são policy e permissions. As permissões são efetivamente aquilo que o usuário pode fazer. Então, o usuário tem permissão para criar um bucket. O usuário tem permissão para remover uma instância EC2. Isso são as permissões. Essas permissões são concedidas através de policies. Uma policy ela é um arquivo JSON, uma série de apontamentos, um monte de coisas escritas lá, e dentre essas coisas que estão escritas lá, pode ser que você encontre negações de acesso e permissão de acesso. De qualquer forma, como permissão é um termo que indica aquilo que pode ser feito, então o usuário, aquilo que ele pode fazer, é definido pelas policies que estão atribuídas a ele. Como é que a gente atribui permissões a um usuário? Tem algumas formas. Você pode criar uma policy inline. Você vai lá e escreve, né, da sua autoria, uma policy para aquele usuário que vai servir só para ele. Então você está definindo ali personalizadamente uma policy para o usuário João. João pode fazer tal coisa. Isso é uma policy inline. Você escreve ela dedicada ao usuário e ela não vai poder ser reaproveitada, ela não vai poder ser atribuída a outro usuário. Você pode, no máximo, copiar o texto e colar em outro lugar. Mas isso não é bem um reaproveitamento, não é assim que a gente chama isso, né? Reaproveitamento é quando você pode reatribuir sem Ctrl+C, Ctrl+V. No caso da policy inline, o único jeito de você atribuir essa policy para um outro usuário é você copiando o texto e colando no outro usuário na forma de uma policy inline também. A policy inline ela é definida como uma tatuagem que você faz no braço do usuário. Olha aqui, ó, você pode isso aqui. Você pode atribuir uma policy gerenciada pela AWS. Tem um monte de policies lá que você só faz escolher. Você diz, tá aqui, a AWS definiu aqui essa policy e ela tem a cara do meu usuário. Ela é exatamente o que eu quero que o usuário possa fazer. Tá aqui uma policy que o nome dela é read only nas instâncias EC2. Beleza, eu só quero que o meu usuário possa fazer leitura, acesso de leitura para instâncias EC2. Então, eu vou atribuir essa policy para ele. Você pega uma policy, então, que é gerenciada pela AWS. Não foi você que criou, não foi ninguém da sua corporação que criou. A AWS já estava provendo isso para você e você atribui ela ao usuário. A outra forma é atribuir uma policy gerenciada pelo próprio cliente. Nesse caso, o cliente se entenda-se você mesmo. Você que está gerenciando a conta AWS ou a pessoa que está gerenciando os direitos de acesso. Alguém que tenha permissão para gerenciar direito de acesso. Você pode criar uma policy, você pode criar uma novinha, que é muito parecida com aquelas que são gerenciadas pela AWS. Você cria uma, escreve o texto, salva a policy com um nome que identifica essa policy positivamente e inequivocamente, ou seja, você vai, pelo nome, você deve fazer conhecer exatamente aquilo que a policy representa e fazer com que ela seja diferenciada das demais. O nome deve ser como o nome de uma variável em programação, né? Ele deve ser específico, deve ser elucidativo e inequívoco. Ele não pode dar margem a engano. Então você cria essa policy e depois você atribui ela
a quantos usuários ou grupos você deseja. Dessa forma, você vai ter uma policy muito parecida com a gerenciada pela AWS. A diferença entre a policy gerenciada pela AWS e a policy gerenciada pelo cliente é que a policy da AWS tem um texto escrito lá na pedra que a AWS escreveu e é dela, né? Ela configurou do jeito que ela achou legal. Normalmente elas são suficientes e bastantes para você gerenciar toda a segurança, mas se você quiser criar uma policy do seu jeitinho, você pode criar. Essa policy é chamada policy gerenciada pelo cliente. E ela pode ser atribuída ao usuário diretamente, ou você pode atribuir essa policy a um grupo e depois vincular o usuário a esse grupo. Ele vai herdar a policy. Então você também pode atribuir uma permissão a um usuário copiando as permissões de outro usuário. Se você tem um usuário que já está bacaninha, já está com todas as permissões muito bem definidas, e esse usuário já foi avaliado, você já usou as ferramentas que deveria de gestão de segurança para poder saber que as policies estão adequadas, o princípio do menor acesso está assegurado, não falta nenhuma permissão, o cara não deixa de realizar o trabalho dele por falta de permissão, você pode copiar essas permissões do usuário que já está bacaninha, que já está bem definido. Uma outra forma de atribuir permissões ao usuário é você vincular o usuário a um grupo de usuários. Nesse caso, esse grupo de usuários ele pode ter policies gerenciadas pela AWS, policy gerenciada por você mesmo, que você mesmo criou, e aí esse usuário vai herdar as policies desse grupo. Então, essa é a maneira mais elegante, mais bacana. Se bem que a gente precisa dizer aqui que atribuir policies para o usuário não chega a ser uma coisa tão legal assim. Na verdade, o ideal é que você atribua permissões para serviços da AWS acessarem outros serviços. Mas como o mundo corporativo exige, por exemplo, que os usuários administrem, façam alterações nos serviços da AWS, por exemplo, criação de bucket, criação de instância EC2, etc., você, às vezes, sim, precisa configurar um conjunto de permissões para usuários que são pessoas de verdade, pessoas físicas, colaboradores. Algumas características dos grupos, elas são importantes da gente observar. Uma delas é que o usuário pode admitir, o grupo pode admitir vários usuários. Pode botar 1000 usuários no grupo. Ou o grupo pode existir sem nenhum usuário. Você pode fazer um planejamento, dizer, eu vou criar aqui um grupo específico, uma função nova está aparecendo aqui na empresa onde eu trabalho. É a função de gestor de estruturas de marketing. Então, esse cara ele vai poder fazer algumas coisas e outras não. Ou então, esse cara aqui é o responsável pelo treinamento da IA. Então, você vai criar um grupo, vai planejar os acessos que aquela pessoa deva ter para realizar o seu trabalho, e esse grupo vai estar criado sem nenhum usuário, porque você não contratou o cara ainda. Quando o cara entrar, você vai vincular a esse grupo. Então, um grupo pode ter um montão de usuários e pode não ter usuário nenhum. Da mesma forma, o usuário pode fazer parte de um grupo e pode fazer parte de nenhum grupo também. Ele pode sequer ter permissão alguma. Você pode criar um usuário que não tenha permissão nenhuma. Ou você pode atribuir policies inline, policies gerenciadas pela AWS diretamente, policies gerenciadas pelo cliente, e o cara não está em nenhum grupo. Ele tem permissões que são atribuídas pela atribuição de policy, mas não pertence a nenhum grupo. É possível isso. Então não é obrigatório vincular o usuário a qualquer grupo que seja. Você faz isso porque isso é bom para você, é bom para sua empresa, é bom para você manter a segurança. Grupos não contêm outros grupos de forma alguma. E usuários podem participar de grupos que tenham policy redundantes. Se você criou 2 grupos e atribuiu a mesma policy para ambos, lógico, lá pode ter policies diferentes, né? Você tem 10 policies no grupo A e 10 no grupo B. Somente a policy número 10 ela é redundante com a policy do grupo A. Quando você vincula um usuário a esses 2 grupos, ele vai herdar todas as policies de ambos os grupos, inclusive a policy que está redundante, mas apenas uma vez. É lógico, ele não precisa de permissão 2 vezes para fazer a mesma coisa.
Algumas boas práticas são importantes da gente assegurar, né? Caso você precise mesmo ter usuários IAM cadastrados, e normalmente vai precisar de alguns, você cria grupos para reunir essas permissões de usuário. Você cria grupos, nos grupos você coloca policies, e essas policies é que vão garantir as permissões que os usuários vão ter. Então você procura não atribuir policy diretamente para o usuário, nem as inline, nem as definidas pela AWS, nem as definidas, gerenciadas por você mesmo. Procure sempre colocar em grupos. As permissões do grupo sempre devem refletir a necessidade que o usuário tem de acesso, de permissão, para realizar o seu trabalho. Nunca menos, porque senão o cara vai ficar amarrado ali sem conseguir fazer o que ele deve, e nunca mais, porque quando você concede permissões a mais para alguém, você está abrindo uma brecha de segurança. Então, ainda continuando na ideia de evitar a brecha de segurança, né, do tópico anterior, permissões devem ser restritivas e não permissivas. Sempre pensa na concessão de permissões, na atribuição de policy ou na inclusão do usuário a um grupo, sempre pensa como: eu quero restringir o uso desse usuário. O objetivo não deve ser eu quero conceder acesso, não. Eu quero restringir o acesso desse usuário ao mínimo possível para que ele realize o seu trabalho. Se ele conseguir realizar o trabalho dele com uma policy só, é essa que ele vai ter. Se essa policy ela contém mais acessos ou contém mais permissões do que o usuário necessita, essa policy não deve ser atribuída ao usuário. Ah, mas aí vai dar trabalho criar uma outra policy. E sim, o mundo é feito de trabalho mesmo. Você vai ter trabalho e vai criar uma outra policy que seja adequada ao perfil daquele usuário. Aqui na minha policy eu tenho acesso a 20 estruturas diferentes, 20 serviços, e o usuário vai acessar 19. Só um que ele não deveria acessar. Esse só um vai ser a motivação para você criar uma policy diferente. Nunca conceda permissões mais do que o usuário deve ter. Outra boa prática é não usar o usuário root excesso para o setup da conta. Criou a conta, abriu o console da AWS, cria logo um usuário que seja que tenha poderes para realizar o que você quer fazer e usa esse usuário. Lá na frente, se você descobrir que aquele usuário que você criou, que pretendia ser o super poderoso e que poderia administrar as coisas que você precisa fazer, se você descobrir que esse usuário não tem os poderes necessários, ou seja, é um usuário que ele ainda não permite que você faça toda a gestão que você precisa fazer, vai lá, loga com o usuário root de novo e atribui as permissões que você precisa ter para esse usuário poderoso que você criou após o usuário root. Nunca utilize o usuário root para trabalho cotidiano. Não faça isso. Use sempre uma política de definição de senha forte. A AWS já provê essa cerca, né? Esse limite. O usuário não consegue chegar lá e criar uma senha 123, porque a AWS já, por padrão, isso já está definido na AWS. Mas você pode escapar disso aí, você pode definir que essa exigência não seja feita. Nunca faça isso. Se você não estiver satisfeito com a política de definição de senha forte que a AWS provê por padrão, elabore uma outra, mas elabore uma. Sempre exija que as senhas sejam fortes. E sempre empregue MFA. Existem formas de você administrar sua conta da AWS de maneira que você obrigue os usuários que fazem a gestão de IAM, que esses usuários, ao cadastrar um novo usuário, exijam que ele sempre use MFA. Não deixe de usar MFA. O MFA é uma garantia muito importante. Afinal de contas, se uma senha sofre uma apropriação indevida, essa senha pode ser usada para acessar o console da AWS e, dependendo do nível de poder do usuário, o prejuízo pode ser muito grande. Agora, é muito pouco provável que, além de conseguir obter a senha de forma desonesta,
o malfeitor consiga também obter o aparelho móvel do seu colaborador. Então, só se for uma coisa muito horrível mesmo, um sequestro, alguma coisa assim, mas no cotidiano, né, o que a gente vê no dia a dia são formas mais rudimentares de burlar acesso. Então, uma senha não é tão difícil assim de ser conseguida. O seu usuário pode estar fazendo o acesso num lugar público, onde haja câmera ele pode clicar em exibir senha para ter certeza de que a senha foi realmente digitada direito, e essa senha pode ser filmada por uma câmera, pode ser observada por cima do ombro dele, ou ele pode anotar isso no papel e perder uma caderneta, ou ele pode, sei lá, enviar por engano um e-mail onde haja anexado um arquivo onde ele anota senhas, que é uma péssima ideia fazer, mas algumas pessoas fazem. E aí sim, a senha vazou. Mas sem o MFA, a senha não adianta nada. Então, sempre empregue MFA. Outras boas práticas aqui. Cada usuário físico tem que corresponder a um usuário IAM. Isso aqui parece meio óbvio, né? O usuário da tua senha do Google é você, e o seu irmão não usa a mesma caixa de e-mail que você, nem o seu colega de trabalho. Então, cada usuário físico corresponde ao usuário IAM. Assim como o seu login do Google é só seu, assim como a sua senha do banco também. Normalmente, se você não for casado, ela é só sua. Então, crie roles para serviços AWS terem acesso a outros serviços. Isso é uma política bacana, é uma boa prática. Porque quando um serviço precisa acessar outro serviço, esse serviço deve apresentar-se como serviço. Nós vamos ver roles mais adiante e isso vai ficar bem claro. Utilize ferramentas de segurança para gerir os acessos do IAM. A gente mostrou algumas ferramentas de segurança aqui e eu acho que elas são muito efetivas. A gente tem aqui o Credential Report, temos o Last Access, temos o simulador, né, o Policy Simulator, e todas essas ferramentas aí juntas e outras ainda que a gente não abordou aqui, não fazem parte do escopo desse treinamento, elas permitem a você ter uma visão mais apurada do que está acontecendo, de como que os usuários se comportam, de quais os acessos que estão sendo utilizados, quais os que não são utilizados, quais os que são mais utilizados e divergências entre a expectativa de utilização e o que está acontecendo realmente. E elas devem ser utilizadas para poder você gerir os acessos de IAM. Outra boa prática é realizar auditorias dos acessos IAM, usando essas mesmas ferramentas de segurança que a gente acabou de mencionar. O usuário deveria acessar esse serviço 20 vezes por dia, está acessando 250 vezes? Opa, vamos dar uma olhada. O que está acontecendo? Então, olha, tem 3 meses que o usuário X não acessa o serviço tal. Por quê? Ele está de férias, ele faleceu, ele está doente, ele licença médica, ou ele realmente não precisa mais de ter esse acesso? Se ele não precisa, vamos remover. A gente listou aqui também no nosso resumo as formas que você pode ter acesso à AWS. Você pode acessar. A gente listou aqui no nosso resumo formas que você usa para acessar a AWS. A primeira delas é o console da AWS, que é o céu na terra, né? Coisa mais maravilhosa que tem, a forma visual facilitada, que nem sempre pode ser utilizada. Em alguns casos, você não vai utilizar o console da AWS. Por exemplo, é muito difícil que você vai encontrar numa empresa de um porte um pouco maior a criação da infraestrutura para uma API sendo feita pelo console da AWS. Normalmente, isso vai ser feita através de uma automação, através de uma pipeline com vários outros steps. Então, às vezes não dá para usar o console, mas quando a gente tem a chance de usar o console, por exemplo, para checar se as coisas estão indo bem, se uma automação criou a infraestrutura que a gente esperava que fosse criada, o console da AWS é uma maravilha. É sensacional, é muito bom de ser visto, o acesso é muito ponderado, né? Então você não precisa estar navegando por mares sombrios e agitados para poder ver as coisas. É tudo muito, muito, muito na cara. Então o console da AWS é a primeira forma. A segunda é o CLI, que é a interface de linha de comando.
Não é tão comum assim, mas tem gente que gosta bastante de usar a CLI. O cara que já tem os seus scripts prontos, ele só fica trocando variável, tal, então ele até prefere utilizar o CLI do computador dele do que acessar o console da AWS. Usuários muito experientes, eles são bem apegados à linha de comando. A gente também tem os SDK. O SDK, conforme a gente viu, é um conjunto de instruções, né? É um artefato de software que pode ser integrado ao teu software. Então você está fazendo aqui uma API e essa API ela precisa, sei lá, criar um usuário IAM. Como é que a sua API vai ter acesso à sua conta da AWS para criar esse usuário IAM? A sua API vai ter o SDK da AWS incorporado nela e esse SDK vai ser chamado por algum método de alguma classe que você escreveu dentro da sua API e esse acesso vai ocorrer porque as credenciais estarão disponíveis, isso é importante dizer, o SDK não é ninguém sem as credenciais, então as credenciais de alguma forma têm que ser providas, isso já é um tópico um pouco mais avançado, mas de qualquer forma, se você está na sua máquina de desenvolvimento, é muito provável que você tenha credenciais, pelo menos do ambiente de dev e de homologação na sua máquina. De produção, jamais, né? Produção, a gente normalmente vai ter credenciais armazenadas aí em algum Vault, em algum Secret Manager, mas elas não vão estar na sua máquina, lógico. Então, as formas de você acessar a AWS são: no console, você entra com o usuário sem MFA. Já no CLI e no SDK, você utiliza Access Keys. As Access Keys você obtém na AWS, conforme a gente viu, e elas são colocadas no teu arquivo de credenciais na tua pasta .aws, a pasta .aws do seu usuário. Era isso para essa aula e a próxima aula vai ser aquilo que eu prometi para vocês, que é um textinho lido em forma de tópicos para você escutar na cama, deitadinho lá no sofá, de olhinho fechado, só com fone de ouvido. É importante fazer isso, isso ajuda a impregnar a informação na sua cabecinha e você acaba absorvendo conceitos até de forma meio inconsciente. Na hora da prova, você acaba lembrando dessa vozinha de taquara rachada e você vai dizer, pô, aquele cara da voz enjoada falou isso aqui naquele dia em que eu estava sentadinho ali, e isso vai te ajudar a responder questões na prova. Então, a próxima aula nossa é a revisão decoreba com os tópicos que foram abordados.